Olá, muito bem, uma boa noite, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, a todos e a todas que estão tão de bom grado para, em nome de Cristo Jesus, meditarmos, refletirmos no seu Santo Evangelho. Santo Evangelho significa dizer, esta notícia trazida por Cristo é uma notícia de excelência, é uma notícia incomparável. Aliás, tudo que vem do Senhor Deus é incomparável, imensurável e sempre novidade, sempre vida, e vida em abundância e vida plena. Quando ele diz que veio para que tivéssemos vida, e esta vida plena significa tudo que provém dele, que seja mandamento, que seja as bênçãos, que seja os pedidos, as ordens, tudo, enfim, Deus é bênção. Deus é vida, e vida com abundância em todas as suas dimensões, tudo, a fé, o amor, os dons todinhos que Ele nos dá, tudo é muito bom, é excelente, é para o nosso bem e tudo também para a grande glória dele. Tudo é para a sua glória, com certeza. Então veja que oposição a Deus é quando nós roubamos a glória de Deus e usamos em benefício próprio, acreditando, achando que somos alguma coisa, até mesmo quando as pessoas conseguem as ditas bênçãos, então elas acreditam que então Deus se agradou delas. Eu estou bem com Deus, eu estou bem com Deus, porque Ele está me abençoando. Ele já disse que não é por bondade, não é por merecimento, mas é graça, e graça é favor imerecido. Graça, a única forma, o único jeito de qualquer um, digamos assim, agradecer, não é dizer meramente obrigado, Senhor, mas também nos tornarmos uma graça para o nosso próximo. Este é o único jeito de agradecer a Deus. Quando nós, como ele disse, de graça recebei, de graça dai. Então veja, vocês estão sendo beneficiados com a graça, com a bênção. Então sede também vós uma bênção. Como ele disse para Abraão, sê tu uma bênção para as famílias da terra. Eu sou contigo, eu te abençoarei grandemente, diz o Senhor, e te levarei por um lugar, por uma terra que corre leite e mel, por uma terra estranha, que tu não conhece. E Abraão saiu com esta fé, com esta certeza, e disse, eu vou te dar um filho, e tu serás próspero. Próspero, o que é ser próspero? Você terás uma grande multidão, uma grande descendência. Mas os homens entenderam que essa descendência era segundo o sangue. E aí estavam fazendo separação, discriminação de pessoas. As pessoas então que não tinham o mesmo sangue, a descendência de Abraão, não eram reconhecidas como filhas de Deus ou com a possibilidade de fazer parte desse povo. Era preciso que tivesse esses vínculos sanguíneos. Então veja, quando Cristo veio, então ficou desfeito esta ordem, esta lei absurda que foi, na verdade, interpretada pelos homens dessa forma. Mas não foi assim que o Senhor Deus quis e determinou.
Ele disse: se de uma bênção para as famílias da terra. Veja, ele era a primeira família, que levou muitos anos para se concretizar. Porque família é uma coisa, familiares são outras. É outra. Família é quando então tem o pai, a mãe e um filho ou mais filhos. Quanto mais filhos, mais família é. Mas familiares são então os nossos irmãos, nossos pais e assim, né? Mas para constituir família é preciso então que o casal tenha filhos. E a família de Deus é quando os chamados obedecem e, veja bem o que foi dito, obedecem com amor, com liberalidade, com alegria. Estes então se tornam filhos de Deus. E juntamente com todos estes, então, que aceitam alegremente o chamado e se ajustam a ele, fazendo exatamente o que ele mandou, amando o semelhante, o próximo, mais do que a si mesmo. Entenda-se bem, o próximo sempre vai ser aquela pessoa nas mesmas condições minhas e inferiores. Com toda certeza, as pessoas necessitadas da minha ajuda, necessitadas de vida mais do que eu. Com certeza. Não é me fazer próximo dos ricos, dos abastados, dos orgulhosos, dos grandes. Não. Esse não é meu próximo. Esses são nossos adversários. Nosso próximo e nosso irmão são essas pessoas que também estão sendo exploradas, sugadas, enganadas, iludidas. Estes são o nosso próximo, o doente, o fraco, o velho, o homossexual, o estrangeiro. Naquele tempo era o estrangeiro, não se falava em homossexual, porque era uma discriminação terrível, né? Quem fosse descoberto assim era até morto, apedrejado. Então veja que com Cristo Jesus mudou completamente e ele nos estabeleceu quem é o nosso próximo. E ele colocou lá o exemplo, né? Mas quem é meu próximo para que eu ame? Ele perguntado, né? Ele disse, olha, descia um homem de Jerusalém para tal lugar e foi assaltado. E passou lá um levita e passou lá um sacerdote, mas estavam na hora do culto, da reunião, foram depressa para não chegarem atrasado e deixaram aquele homem semi-morto na beira da estrada. Aí vinha lá um samaritano que nem acreditava em nada, ou tinha uma crença muito estranha, diferente da deles, que nem era descendente de Abraão, de sangue, socorreu aquele homem. Socorreu. Aí ele disse, quem é o próximo dele? Foi esse que socorreu ele. Socorreu e levou, deixou lá numa UPA, numa unidade de pronto atendimento, e deixou um dinheiro lá, naquela época não tinha SUS, né? Deixou um dinheiro lá e disse, quando eu volto, eu passo aqui e vejo se as despesas foram maiores, pode deixar comigo, que eu vou acertar. E aí o fariseu disse para Cristo Jesus, com certeza o samaritano foi o próximo daquele homem que estava ferido, semi-morto. Aí ele disse, vai tu e faz o mesmo. Então quem é o nosso próximo? Essa pessoa necessitada, essa pessoa carente, essa pessoa que está fragilizada, seja por que situação for. E ele inclusive manda que nós não só devemos socorrer o necessitado, mas também denunciar os causadores do mal ao meu próximo. Com certeza. Eu faço esse exemplo seguidamente. Eu tinha 20 anos de idade, um jovem pleno vigor. No entanto, fui acometido de um verme chamado, não sei se tem outro nome, era amarelão ou mal da terra. Eu não sei se tem outro nome, certo? Deve ter. E aí eu fiquei anêmico. Anêmico. Eu fiquei pálido que nem um papel. Me chamavam de brancão. Olhando para mim assim de longe, era uma pessoa forte, mas a minha pele era branca, não tinha os glóbulos vermelhos, porque esse verme comia tudo. E eu andava numa fraqueza, e eu estava no quartel nessa época. Se eu corresse 100 metros, eu quase morria.
Eu corria no extremo do esforço e atingia um cansaço insuportável. Até que um dado momento eu desfaleci, quase desmaiei. Eu estava tirando serviço, quem conhece lá em Santa Maria Santa, edifício militar, e começou a escurecer as vistas, eu comecei a me sentir fraco, tonto, assim, aí fui lá pedir socorro e fiquei no hospital. Não fizeram exame nem coisa nenhuma, então me deram ferro, injeção, sei lá mais o que, me ensinaram a comer bastante beterraba, sei lá mais o que, e eu comia tudo isso, mas nada adiantava. Até que um belo dia, lá pelas tantas, eu mesmo peguei um velho almanaque, lá no interior, na casa da minha mãe e meu pai. Deitado na cama lá, em torno do meio-dia, sempre tinha almanaque, lembra os almanaques, os mais antigos, sabe? Ali tinha receita e tinha tanta coisa interessante. Nem sei se existe, acho que não. Muita coisa interessante. Onde é que achei lá o remédio para então, deu bem certinho o sintoma que eu tinha e disse o tipo de verme, que então era dessa forma que eu descrevi antes, e também o remédio, era chamado Tirantel. Eu fui na farmácia, procurei. Aí acharam uma caixinha lá em cima, lembro até hoje, empoeirada, devia estar uns 5 anos lá. Ou mais. A caixinha lá em cima, na última prateleira, cheia de poeira. Peguei, levei, conforme mandava ali a bula, tomei. E voltei a ser uma pessoa forte e saudável. Então não adiantava eu comer ferro, tomar ferro pelas veias, por tudo, sabe? Injetar, porque esses vermes, que certamente estavam povoado meu organismo, o estômago, que é onde que eu se localizo, não deixavam ficar nada para o meu organismo. Estou dizendo isso para dizer que também nós devemos socorrer o necessitado e combater as causas do mal. Senão não adianta. Ficar juntando pessoas na rua, dando comida para os pobres por aí afora, enquanto que os ricos cada vez explorando mais, tirando mais, sugando mais. Vai aumentar consideravelmente os miseráveis. Muita gente no passado na Igreja Católica se santificou assim, criando essas fundações, criando a casa dos pobres, dos idosos e tantas outras, como eu já falei, com o Pão dos Pobres, o Padre Guanella, não sei que ano foi, mas se espalhou pelo mundo todo essa obra de caridade. E os hospitais começaram também, muitas vezes, com religiosos e religiosas, para socorrer os famintos, os pobres, os doentes, que eram tudo lançados pela rua, o governo não cuidava disso aí. O governo cuidava de pegar imposto só. E os quartel. Como hoje está esse aí, ó. Pagar bem os militares, não sei para quê, né? Porque entregando tudo para os Estados Unidos. Não sei para que querem militar aqui. O guarda-ser o quê? Se eles estão aí entregando tudo de mão beijada para os americanos até, botando um para trabalhar. Como se eles precisassem disso. Precisavam de um general brasileiro lá, um coronel, sei lá o que ele é. Então veja, isso que gera miséria, esses são os parasitas. Se não combater os parasitas, essas leis injustas, não vai adiantar eu socorrer pobre, juntar pobre da rua. E pedir por aí fazer sopão, e sair por aí pedindo ajuda para um para outro. Nós tivemos agora, como eu disse, fomos a Gramado lá. Não porque tá algum dinheiro sobrando, fomos como pobre. Fomos como pobre, voltamos como pobre. Como básico, basiquinho. Exatamente. Não fomos lá fazer compra, isso não existe. Queriam fazer, um pessoal queria conhecer lá, eu também, tudo bem, vamos lá, mas nada de, entendeu? Pela convivência com as pessoas, mas pelo passeio em si, entendeu? Então, gente fazendo pedágio, para ajudar a doente e até os próprios bombeiros pedindo também. Que vergonha, humilhante isso, humilhante, que vergonha. Sendo que isso sem dúvida nenhuma, se é um governo sério, responsável de pessoas que são colocadas lá pelo povo, leia Samuel 8, leia Samuel 8 e Deuteronômio, leia Deuteronômio, agora não sei o capítulo, mas diz lá, quando for botar um presidente, um rei, que seja do meio do povo, que seja da base, que seja dos humildes, que seja dos pequenos, como Davi foi, não botar os da classe alta. Eles vão sugar, vão explorar. Eles não sabem trabalhar com os pobres e para os pobres. Não sabem.
Ele sabe se banquetear, se regalar esplendidamente. É o que faz os governos do mundo todo. Aí tinha um que fez isso aqui e tiraram fora. Quem que mandou tirar? Esses mesmos parasitas do norte. Os parasitas do norte, que os evangélicos tanto defendem como sendo os guardiões da fé, porque então eles não proíbem, não é o comunismo que proíbe a fé. O templo também não proibia a fé. E, no entanto, era tudo filho do diabo. Eles divulgavam a fé. E Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus, filhos do demônio, raça de víbora, porque quando vocês conseguem ainda os prosélitos, fica pior que vocês. E bem o que está acontecendo aí? Essa bancada evangélica, que é aquilo? Se aqueles ali não são demônios, então... Entendeu? Então veja, gente. Adianta ajudar os pobres? Adianta. Temos que fazer necessariamente, com toda certeza. Com toda certeza temos que ajudar sim, claro que temos. Mas não se limitar só nisso. Porque seria muita idiotice, ingenuidade, ver ali os parasitas sugando, tirando, que nem eu, deixava os vermes dentro de mim. Eu estava morto, com certeza, porque não ia ver ferro que chegasse. Porque com certeza quanto mais vitamina eu tomasse, viesse a tomar, mais o verme ia se multiplicar, porque eles estão bem alimentados. Eu estou morando agora lá em cima, né? Algumas pessoas sabem. Estou acampado lá. Sempre tinha rato, mas agora acho que eles vão proliferar, porque tem resto de comida por ali, já estou vendo rato lá. Diz que quando a gente vê uma barata tem 20, quando vê um rato certamente tem por aí também, daí para mais. Então prolifera grandemente. Tendo alimento, abrigo eles se arranjam. Abrigo eles dão um jeito sempre. E o rato é muito astuto. Tem muito bicho que caça ele, mas ele é muito astuto. Pode cavocar uma toca de rato para ver, ele sempre tem saída. Ele nunca faz uma toca e fica lá. A cobra persegue ele, ele é cheio de quebrada e ainda lá no final ele tem uma válvula de escape, ele voa fora. Dificilmente tu pega um rato na toca. Dificilmente. Eu sei. Se sei. Entendeu? Então veja o que significa. Eu tenho que combater. Agora não, eu vou tirar os alimentos. Posso tirar, mas se eu não combater eles também não adianta. Tem que combater também. Entendeu? Então por isso que está muito claro no Antigo Testamento. Muito claro. É para ajudar o fraco, o oprimido, com toda certeza, por ordem de Deus, e nem que não fosse, é um instinto humano, solidariedade humana, veja, mas reforçado evidentemente, e precisamos sim da fé e do amor de Cristo Jesus, porque ele disse: em mim nada podeis fazer, senão a pessoa vai fazer por um tempo, 2 tempos, depois desiste também. Vem as provas, ela não suporta. Esse explorador, eu estava ajudando o safado, olha, ele tá de carro e eu tô de a pé. Mas eu fui bem trouxa mesmo. Vim aqui como um coitadinho. Agora eu fui lá, precisei dele, ele me desaforou. Ficou arrogante. Não ajudo mais ninguém. Quantas pessoas já vi assim? Quantas pessoas? Por quê? Porque vão ajudar pela força do seu braço. Invariavelmente elas se decepcionam. Grandemente. Se frustram e aí não ajudo mais ninguém. Nem a si mesmo, claro. Entendeu? E ainda amaldiçoa o que fez no passado. Se arrepende amargamente, quer dizer, lança tudo fora. Até aquilo que ela plantou, ela joga fora. É sério, é sério. Então veja que tanto é necessário o anúncio como é necessário a denúncia. É socorrer o necessitado e também visualizar, detectar aonde está a causa desse mal. Você vai no médico lá, ser queixado de alguma coisa para ver. Vai se queixar lá. Eu tô com febre, eu tô com tosse. Ele vai dizer: isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Por que tá com tosse? Os brônquios estão, né? Então é um sintoma. A infecção que tem aí, é uma virose, é uma bactéria, alguma coisa é. Então já vão logo procurar as causas. Não adianta ficar combatendo as consequências. Então o que mais tem é ingênuo, religioso ingênuo. Fico ali, fazendo caridade. Escuta, mas tu sabe o que é a causa? Ele não quer saber. Eu fui enviado para socorrer. Aí todo mundo ama aquela pessoa. Meu Deus! Eu não conheço a história da irmã Lourdes, e nem a Teresa de Calcutá, não sei se ela fazia denúncia ou não, mas hoje estão endeusando ela, todo mundo endeus. Tudo bem, amém, glória a Deus. Agora, se não tem uma denúncia junto contra os opressores, os causadores dessa desgraça,
vai ser um trabalho pela metade. Pela metade. Cristo não fez isso. Não, veja, o modelo é ele. Ele socorria o necessitado? Socorria ou não socorria? Socorria e disse para socorrer. Ah, pastor, mas nesse episódio ele não foi atrás dos assaltantes, ele não... Só faltava colocar isso, né? Só faltava colocar isso aí, né? Então veja, ele ia denunciar na fonte. A fonte. Vocês não entram e não deixam aqueles que querem entrar. E ainda sai arranjar pessoas para ficarem pior que vocês. Porque, veja, esses religiosos não aceitavam Jesus. Eu tenho uns amigos meus aí, ó, eles não aceitam o que eu falo. Ah, não aceito. E ficam me mandando charadinha do Bolsonaro. Então, são dignos de lástima. Diz que nós não podemos sentir pena de ninguém, né? Diz que não devemos sentir pena. Eu nunca refleti bem sobre isso. Diz que não, porque a gente está se achando superior a essas pessoas e não devemos fazer isso. Não sei. Eu não é que eu estou sentindo pena, mas são dignos de lástima. Com certeza. E por esses Jesus chorou ao avistar Jerusalém. Quando estava chegando em Jerusalém, diz que do alto avistou lá. E diz que chorou sobre Jerusalém. Por ver aquela cidade de coração endurecido. Coração endurecido. E veja que Abraão também era ingênuo. Abraão também era ingênuo. Ele tinha a mansidão da pomba, mas faltava para ele a astúcia da serpente. E ele queria que o Senhor Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Não. Se tiver tanto justo, ele diz, não, mas Deus está sendo injusto, tem gente boa aí no meio. Ele não percebia, tem muito religioso assim, sabe? Eu conheço muito dessas pessoas que se lançam a fazer caridade. É um bom jeito para a pessoa não se queimar com ninguém. Aí não se queima com nada, fica querido de todo mundo. Os pobres beijam a mão dessas pessoas todos os dias, né? Ai, graças a Deus, o pastor aquele, a pastora aquela, o padre aquele, a irmã religiosa aquela. Meu Deus, se não fosse vocês, eu estava morto, meu Senhor. Certamente o céu está garantido para vocês, oh glória. E está escrito em Provérbios, está escrito assim, ajude o necessitado. Se tu negar ajuda para ele e ele clamar a Deus, Deus vai ouvir a maldição dele e vai te amaldiçoar. Está dito isso. Se o necessitado tiver necessitado e pedir tua ajuda e tu negar ajuda, ele disse, e se ele resolver reclamar de Deus e te amaldiçoar, a maldição vai pegar. Ah, vai pegar mesmo. Está escrito isso. E eu acredito. E eu creio nisso, com certeza. Que a oração feita na amargura é ouvida por Deus. Você vê que até a egípcia, Agar, no deserto clamou para Deus. Quando a Sara mandou ela embora, tocou ela pontapé, vai-te. Porque ela atormentava a Sara dia e noite. Porque eu tenho filho, Deus me deu, tu é amaldiçoada, tu não pode ter filho, tá aqui ó, o meu guri, ó, Abraão me ama, ele agora, esse aqui é o herdeiro de Abraão, e zombava de Sara dia e noite. E Sara se queixou para Abraão, Abraão, meu Deus, e Abraão foi falar com Deus, e o Deus, manda ela embora. Ela já subiu a arrogância para a cabeça dela. E ela foi, aí Abraão mandou ela embora, ela saiu, sem nada, mão na frente e atrás. Chegou lá às tantas, começou a clamar na miséria. De sede e de fome, e o guri estava chorando e estava na beira da morte. Aí diz lá que o Senhor ouviu o choro dela. E disse que ia fazer dele uma grande nação. Uma grande nação, mas que também seria um povo que nem jumento, né? Misericórdia. Que ia fazer guerra contra a descendência de Abraão. Viu só. Bom, não vamos nos ater aí porque o assunto não é esse. Isso aí é daquele passado, mas só para ilustrar os fatos de hoje. Aí então veja, Abraão, ele usou da sua santidade, sua amizade que tinha com o Senhor Deus, né? Abraão, meu amigo, o Senhor disse. Mas Abraão era bondoso, bonzinho, e não queria também sujar o coração, digamos assim, né?
contra os injustos, contra os maus. Mas precisou sim, ele ver e também tomar uma posição para ficar com Deus e não com os homens, porque os homens são cheios de astúcia e eles sabem imitar e se fazer de coitadinho, se fazer. Por isso que é necessário o espírito de discernimento de espírito. O Espírito Santo, quando ele vem sobre uma pessoa, que ele toma esta pessoa para si, ele já dá também todas a visão. Está escrito, né? Ele disse, e ele vos ensinará todas as coisas. E vocês não serão mais enganados, trouxa. Não serão mais trouxa dos espertos, dos filhos das trevas. Então veja que tem muitos, voltando, né? Muitos religiosos que então eles são amados por todos. Esse trabalho está pela metade. Olha, não basta. É muito pouco. É muito pouco. Ah, pastor, já sei. Então agora eu vou sair denunciando. Para fazer anúncio e denúncia, primeiramente é preciso que a pessoa seja chamada por Deus e ungida por Ele. É preciso andar na perfeita vontade de Deus. Com certeza. O que ocorre? Muitas pessoas querem denunciar e querem ajudar, porém na força do seu braço. E aí se contentam, veja bem, as pessoas que ajudam sem estar com a unção de Deus, ela ajuda sim e espera e se alimenta do reconhecimento. Por isso que eu disse antes, vamos lá dar o testemunho, foi graças a esse pastor, graças a esse padre, graças a essa irmã, graças a essa pastora que me ajudou, porque se não fosse... Então aí a pessoa fica, viu que o meu trabalho está dando resultado, esse testemunho me alimenta. Não, a pessoa que trabalha pelo Espírito de Deus não precisa, vai ouvir até ingratidão, porque a pessoa é assim, quanto mais dá, mais ela pede, mais ela quer. E um dia que não dá, ela vai achar que, pronto, já se embravece. Eu sei já. Eu servi tanta gente nessa vida, pela graça de Deus, e um dia que eu não pude, às vezes que eu não pude, ou achei que estava sendo um abuso, parei, pronto, me lançaram no lixo, bem ligeiro, e aí jogaram fora. Mas graças a Deus, veja, nós não podemos depender do elogio e nem da crítica. Por isso, aquele ditado tão conhecido, né? Quem se alimenta de elogio vai perecer pela crítica. Então, a pessoa que gosta de elogio, ela detesta a crítica. Ela detesta ser rejeitado ou ser negado. Mas não aceita. Aí, então, o que significa? Ela não está sendo conduzida por Deus, mas pelo espírito humano, pelo espírito de caridade humana. Esses espíritos, eles acham que eles estão fazendo para melhorar a sua posição. Então eles ajudam, né? Eles ajudam, vão indo, mas daqui a pouco também, porque eles acreditam nisso, que eles estão sendo abençoados, que eles estão sendo ajudados. Então vão melhorar o seu prospecto, né? Reencarnatório. Então eles agem dessa forma daí, né? Com esse objetivo. E o cristão também que vai ajudar pensando que vai ser salvo porque ajuda também está fora. Também vai se lascar. Vai. Eu vou ajudar para ser santo, eu vou ajudar para ser salvo, que daí eu vou ter um lugar no céu, porque eu estou ajudando. Já não vai arrumar nada. Já não vai arrumar nada. Eu já falei sobre isso, vou repetir. Olha bem, gente. Todo que ajuda... Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, para começar. Ninguém é obrigado a ajudar. Ninguém. Se ajudou, ele já disse. O que faz tua mão direita que a tua mão esquerda não veja. Não fique cobrando. Deu, tá dado. Dei, não sei. Que a pessoa faça o que ela quiser. Quer botar fora, jogar fora, queimar, faz o que ela quiser. Não é mais meu, eu dei a dela. Ela que faz o que quiser. Entendeu? Quer comprar cachaça, comprar droga, comprar não sei o que, o dinheiro que foi dado, faz. É teu. Eu já vi patrão não dar o dinheiro pro empregado, porque ele vai beber, vai botar fora. Ele vai não sei o que fazer, então ele não dá. Que tal isso? Entendeu? Use outra forma, procure outro jeito. Enfim, bom, não vou entrar nessa questão. Olha bem, gente, ninguém é obrigado a ajudar ninguém.
Ninguém. Agora, se ajudou, veja, fique quieto. E outra, não fique cobrando e nem se arrependa. E outra, aqueles que... Veja, quem é nascido de Deus necessariamente vai ajudar. Não para ser filho de Deus, ajuda porque é filho. E por isso nunca vai cobrar. Nunca vai reclamar. Pode sofrer ingratidão, pode sofrer até um pouco caso, desprezo. Ele não vai se importar. Porque ele tem consciência. Eu não fiz para minha glória. Eu fiz porque eu sou filho de Deus, porque Deus me abençoa, porque é Deus quem me dá. E essa pessoa estava precisando. Agora, se ele está soberbo, orgulhoso, o problema é ele com Deus. Não é comigo. Não é comigo que ele tem que ajustar contas. Não, não. Então, observe, a pessoa que ajuda para ser santo, para ser de Deus, essa aí tá difícil. Agora, aquele que ajuda porque é, então veja a necessidade da pessoa buscar se transformar em filho de Deus antes de qualquer coisa. Porque daí a ajuda é uma consequência e não a causa. E a denúncia é uma consequência e não a causa. Ah, eu vou denunciar porque Deus é filho de Deus. Errado. Errado. Tu vai denunciar porque tu tens sede e fome de justiça. Porque o Espírito de Deus alimenta esta fome e essa sede de justiça. Por isso tu vai falar na autoridade dele. Na autoridade dele. Do Senhor Deus. Em nome dele, não em teu nome. Né? Se eu vou falar em meu nome, eu vou falar o quê? Eu vou falar em meu nome, não posso falar nada. Eu tenho que ficar bem quietinho. Eu sou mais pecador do que muitos que estão aí olhando essa live. Incomparavelmente. Incomparavelmente. Se fosse olhar para os meus pecados, os erros que eu já fiz na vida e ainda faço, eu tinha que estar numa toca. Numa toca, intocado lá, assim, igual uma topeira. Não conheço topeira, já vi em foto, coisa mais horrível que bicho. Não sai debaixo da terra. Tem os olhinhos bem pequenininhos assim, porque ele está sempre na escuridão. Eu tinha que me transformar uma topeira, pelo que eu já fui e com certeza ainda sou, misericórdia. O que eu posso... Mas por que eu estou falando? Eu estou falando porque eu sei que eu já estou nessa dimensão. Ai de mim se eu não falar. Porque eu sei o que o Senhor me deu. Eu sei. Eu sei o que eu recebi do Senhor. Eu sei. Eu sei que ninguém sabe. Eu sei que ninguém sabe. O Senhor só mostra para quem Ele quiser. O que Ele me deu, o que Ele mostrou para mim, o que Ele revelou para mim, eu sei. Eu sei, eu achava no início que era para todo mundo. Não, não é. Cada dia que passa eu vejo o quanto é raro acontecer essas coisas. E como eu desejo que todos vocês chegassem ao entendimento que o Senhor Deus me concedeu. Não por eu ser melhor, não por eu ser bom, não por eu não ser pecador. Entendeu? Mas eu sei o que eu recebi. E está dito, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então eu também tenho que dizer como os profetas, ai de mim se eu me calar. Ai de mim se eu me acomodar. Como eu já disse, eu podia estar acomodado na Igreja Mundial. Eu estava muito bem lá. Estava em ascensão, em crescimento, tinha tudo. Graças a Deus, o Senhor permitiu que eu crescesse. Eu fui achatado lá. Fui chamado de ladrão, fui julgado como ladrão, fui jogado lá na margem. Fui punido. Mas depois, na época, o bispo disse, não, me falaram assim, 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 e eu acreditei, e aí, eu puni uns pastores, mas ele disse, pois eu vi que não era verdade, eu corrigi, me corrigiu, e aí ele queria cada dia mais me abençoar. E quando eu pedi para sair, ele perguntou se eu estava magoado, se eu estava sentindo, o que era para me falar. Eu disse, não, eu estou saindo na paz. Eu estou saindo porque completou meu tempo aqui. Estou saindo abençoado. Eu cresci como aquele pinto que chegou o tempo de nascer, quebrou a casca do ovo e saiu. Para a glória de Deus. Não saí com mágoa de ninguém. Fui perseguido lá dentro, com certeza. O regional queria me tirar o couro como estava me tirando, né? Mas graças a Deus nunca fiquei magoado. Nunca fiquei ressentido. Não.
eu sabia que era necessário tudo aquilo eu passar. Eu precisava passar tudo aquilo, com certeza. Então, por isso, ah, chegou, completou-se o tempo. Eu tenho esse pensamento. Para nós sair de uma igreja só por crescimento. Só por crescimento. Eu saí desse ministério porque tu cresceu, tu ficou. O ministério está pequeno para ti, vai adiante. Vai adiante. Agora sair porque eu estou me sentindo logrado, explorado, lesado, não sei lá o que. Eu fui grande mesmo. Se eu fosse olhar para as injustiças que me fizeram, meu Deus. Era para sujar o meu coração, mas graças a Deus, o Senhor Deus não permitiu que sujasse o meu coração. Não. E pelo contrário, fui sempre tendo lições e grandes lições nessas horas. Grandes lições. Por todo lugar me passei. E sempre me senti um pecador. Mesmo na igreja católica eu não saí do jeito que eu gostaria, mas aprendi muito com meus próprios erros. Os próprios erros, aprendi um monte. E claro que paguei um preço alto, mas foi necessário, com certeza. Foi necessário. Como eu já contei aqui, né? Misericórdia, não desejo para ninguém. Logo que eu saí, porque realmente é coisa muito braba. Lá eu tinha tudo, né? Tinha tudo. Tinha meus pecados que eu não aceitava. Eu não aceitava o que eu estava vivendo de jeito nenhum. Sofria horrivelmente. Eu disse, eu preciso ir adiante. Eu não concordo com a vida que eu estou levando e como eu estou sendo, eu não concordo, eu não aceito isso. Eu não posso continuar aqui. Não adianta eu mudar de paróquia, não adianta eu mudar de lugar, porque eu percebi que eu não tinha solução. Eu tinha que sair mesmo, sabe? E procurei outro lugar pensando que ia me fortalecer, me ajudar. Que fortaleceu, né? E foi que misericórdia. Já estava me achando também de novo no lixo da história. Estava me achando, estava me sentindo mesmo um caco, um vaso que tinha sido quebrado e lançado fora. Lançado fora. Horrível, horrível. Eu não tive depressão nesse tempo. Tive antes, mas eu vivi uma angústia que, olha, tinha momentos assim que não sabia se eu ia aguentar. Não sabia se ia aguentar. Mas o Senhor disse, né, que nós seríamos salgados com fogo. E hoje eu sei que aquilo estava sendo salgado com fogo. Porque ele disse que nós seríamos, em Marcos 9, né? O discípulo seria salgado com fogo. Agora eu vejo as pessoas hoje, quando pega alguma gotinha de sal, já estão chorando, reclamando, murmurando. O Senhor permite um pouquinho de sal, um foguinho assim, sabe? Um pouquinho de fogo e já. Quando ele disse, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, o que acha que é fogo? O pessoal pensa que aquelas línguas de fogo que vai descer, aleluia, glória a Deus. Por isso depois vamos fazer a arminha. Claro. Não. O batismo de fogo é cozinhar, a pessoa é cozida, é assada. Com certeza. Para virar pedra precisa fogo. Como é que a pedra se gera? Eu nunca estudei geologia, mas eu amo geologia, sabe? Aliás, eu amo tudo que é ciência, na verdade, eu gosto de tudo. Gosto. Não tenho mais idade hoje para ir aprender, mas eu olho para as pedras, essas ametistas, pedras, eu fico impressionado, sabe? E ao saber que aquilo ali foi um fogo, não sei quantos 1000 graus, e pressão, para se transformar numa pedra tão dura como o diamante também, né? Que é mais raro ainda. Então as pessoas pensam que ser crente oh, glória, aleluia, lá na igreja, e ouvir louvor, e louvor, aí entra na emoção da carne e pensa que está sendo batizado. Falar em língua. Oh, Deus. Não. O fogo é aquele que deixa na têmpera da pedra, na têmpera do diamante. É para isso que serve o fogo. Pois ele diz, vocês serão batizados no Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o que vai dar o entendimento. Mas o entendimento, para ele vir, tem que ser sobre a rocha. Ele não vai depositar a palavra dele sobre um tijolo, sobre uma terra aí só sapecada. Não, é pedra.
E se a minha igreja eu vou edificar sobre a pedra, ele disse. Sobre a pedra, por isso que Pedro teve que passar pelo fogo. Pedro passou pelo fogo. Com certeza, a angústia que ele sentiu na hora que ele negou Jesus foi muito grande. E certamente não passou tão logo, não. Como parece que do dia para a noite passou. Com certeza, ele deve ter gemido umas quantas horas. Umas quantas horas. Eles fez uma experiência do inferno, com certeza. Com toda certeza. E o apóstolo Paulo também. Foi grandemente queimado. O tempo todo, praticamente. Ele foi. E uma das formas do fogo é essa: a pessoa se sente abandonada por Deus, desprezada mesmo, lançada fora. Lançada fora. Eu clamava para Deus para ele me aceitar de volta. Eu implorava para que ele não me deixasse. Não me deixasse. Mas eu me senti assim. Me senti lançado fora. Sabe, mais triste. Não tem experiência mais terrível do que esta. Não tem. Entendeu? Então eu coloco isso para que haja entendimento. E que os que querem servir a Deus, peçam para Ele o fogo. Peçam para Ele o fogo. Senhor, me queima. Manda fogo, Senhor. Eu não quero ser um tijolo. Eu não quero ser qualquer vaso de barro aí. Eu quero ser uma pedra. Porque o Senhor disse que vai edificar a sua igreja sobre a pedra. E tem que ser pedra. Que morra para si mesmo. E que se entregue em corpo e alma. Inteiramente. Como ele, e o mais ele tudo fará. Se não for assim, não vai. Não vai. Religioso, o que mais tem por aí afora? Religioso tem aos montes. Pessoas que se acham filhas de Deus. Mas misericórdia. Não suportam nem um ventinho ali, já estão reclamando, murmurando, chorando. E já, ai, Deus me desprezou, me abandonou. E aí vem aquele, mesmo, fulano, tu tem que jejuar, tu tem que dar oferta, tu tem que fazer dízimo, tem que dar o dízimo, tem que dar sim. Tem que dar a tua vida. Eu tenho dito isso. A pessoa, mas o dízimo do Antigo Testamento, sei, não ajuda com nada. Dê para os pobres, como eles dizem aí, né? Dá uma esmola com o dízimo, vai comprar pão para os pobres, vai, pode ir. Tu vai ficar um religioso. Faz a lei do teu esquema, faz. Vai fazendo assim, tu vai ir bem. Não cresce. Duvido, não cresce. E vai sendo tomado lentamente pelo espírito do engano. Pelo espírito do engano. Vai mesmo. E vai se encher de razão, de convicção e de certeza. Vai. Mas naquele dia vai ouvir também, nem vos conheço, não sei quem sois. Não tem. Então, se eu quero anunciar, se eu quero ajudar, se eu quero servir, eu tenho que me entregar para Deus. Com certeza. Chegar a me oferecer, eis-me aqui, Senhor. Claro. Eu quero servir o exército como eu queria, né? Eu queria muito. Por necessidade até. Por necessidade. Eu queria muito. Mas eu achava, era muito romântica a minha visão. Né? Mas os primeiros 3 meses, se dissesse tu quer ir embora hoje, eu correndo. Me tiraram o couro de todo mundo, né? Coisa mais triste. Bom, depois sim, agora tu tá preparado, mas lá eles passam fogo direto nas criaturas. Não sei se agora ainda é assim, deve ser. Passa o fogo direto, ficar de queixo caído, para dizer vai sim senhor, e volta sim senhor. Tá ruim não, tá bem bom. Então para servir os homens, olha como é que eles fazem. Eles também tocam as criaturas no fogo. Algo no fogo. Para servir a brigada militar, é a mesma coisa. Mesma coisa, tocam no fogo. Aquele soldado sai de lá multando a mãe dele. Multa a mãe dele. Ficam felizes, ainda zombam. Ainda, velho, tu tá alterado aqui, ó. Mas eu sou tua mãe? Não, senhora. Minha mãe é a pátria. Eu sou filho do Estado. Tu é uma transgressora. Tu incorreu no artigo tal da lei tal, papapá. Ele é filho do Estado. Ele está revestido da autoridade do Estado. Mas eu sou tua esposa. Tá errada. Minha esposa, quando eu sair daqui, agora eu sou o Estado. Agora tu vai ser multada. Transgrediu. Né?
Porque tá bem assim. Eles saem com a fúria de multar, sabe? Sai brigando até com a alma deles. Tão fervoroso que eles saem. Eu tenho uma pessoa muito próxima, não vou dizer quem é, muito próxima que ele foi, né? Ele contava por gauchada. O pai dele dizia, meu Deus, parece não é meu filho. O que eles faziam para motoqueiro, para motorista, horrores, horrores. Aí perto de se aposentar, ele viu os colegas dele fazendo isso. Disse, mas para que fazer isso? Pegaram um coitado lá, botaram 10 multas num caminhão lá. Meu Deus, para que isso? Eu nem falei nada, fiquei bem quieto. Tu ontem, meu amigo. Tu ontem, meu amigo. Ele sai fervoroso, mordendo até a sombra. Bem assim, bem assim. Aham. Porque eles passam pelo fogo lá dentro. Sai, ele sai apaixonado. Cada motorista é tipo um bandido. A ser perseguido é infração. Tá errado. Sai procurando ali e acha. Se quiser multar, acha. Tem 1 milhão de coisas. Um carro tem mais motivo para multar do que peça no carro. Coisa mais triste. Mais triste. Até ele mesmo, se ele for dirigir, esse soldado, né? Ou esse diretor lá que dão as aulas. Se eles pegar o bloquinho lá e sair dirigindo, no final da viagem dele, ele vai estar com uma lista de multa que tá louco. Perdeu a carteira. Em pouco tempo ele perde a carteira. Se ele for dirigir, de acordo com conforme diz ali, ele tem que ir sozinho, né? Porque quem tiver com ele vai enlouquecer. Quem tiver com ele, não, o que é isso, fulano? Não, aqui é 40, ali é 30, ali é 20. Aí vai seguir bem a regra, meu Deus. E se ele não seguir, ele vai ter que levar o bloco. Para se multar a cada momento. Errei aqui, toma multa para ti. Errei lá, toma multa para ti. É uma gracinha, gente. Meu Deus do céu. Esse é o mundo dos homens, gente. É o mundo dos homens. Então a lei, gente, a lei de fato é uma baliza. Mas toda aquela pessoa que fica rigoroso, como ficaram os judeus, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, Jesus disse, vocês atam um fardo pesado no lombo dos outros e vocês não morrem. É o que acontece. Mesma coisa com a brigada, com o exército, com tudo. Com os juízes, com tudo. Ninguém observa. Agora eles cobram dos outros pobres que não podem. Aí eles alejam. Até essa pessoa que disse que é das minhas relações bem próximas, ele disse, não, para os amigos as benesses da lei, para os inimigos a dureza da lei. Que tal isso? É assim, essa é a regra do mundo, né? Do mundo. Então observem que os que querem servir a Deus, não pense que o Deus é bonzinho, porque Deus é bom, e aí ele tolera tudo. Na minha vida, na vida dos outros, ele não tolera nada, né? Aí fico querendo que Deus castigue. Eu não vou fazer nada, mas eu vou entregar para Deus, porque Deus é quem vai fazer vingança. Uma pessoa assim, Deus vai fazer vingança para ele. Ele disse, o Senhor Deus disse, a vingança é minha. É minha. Por isso ele não aceita que ninguém use de vingança, só ele. Só ele sabe usar de vingança. Amém, gente? Glória a Deus. Então não tenham medo e peçam para Deus, se tiver coragem, peça para Deus, Senhor, eu quero ser provado, eu quero passar pelo fogo, eu preciso. E aliás, é mesmo. Essa é a oração que a pessoa tem que fazer. Senhor, o que está faltando para mim? Fogo para me transformar em pedra? Ou estou sendo esse torrãozinho ali que está pronto para se derreter com qualquer chuvinha? Qualquer chuvinha derrete. Murmurando, reclamando, achando difícil, achando demais. Eu fico pensando nas pessoas, veja gente, acha ruim dar o dízimo, acha ruim dar uma oferta, porque é do Antigo Testamento. Então faz a lei do Novo Testamento, do Evangelho então. Faz. Não quer seguir o Antigo? Beleza, ótimo, segue o Novo. Partilha tudo. Tá preparado? Então a pessoa não quer fazer, não faz o novo e também não quer fazer do velho porque do velho caducou. Não vai fazer nenhum. Sai fora. Vai ser aprovado, sabe quando? Nunca.
Nunca. Se começasse no Antigo Testamento pela lei, como disse, se começasse pela lei e se esforçasse, ia chegar no amor. Porque aquele jovem rico disse para Jesus: Senhor, eu faço tudo isso. Bom, te falta pouco, muito bem, amou ele, oh, beleza. Aí ele fez o quê? Ah, não, eu vou ficar aqui. É errado continuar. Veja, quando é que fica errado uma coisa? Fica errado quando o pinto fica dentro do ovo para mais da conta. Aí ele morre. Chegou o tempo de ter que nascer. Mas tem aquele tempo de ter que ficar dentro do ovo. Por isso que eu disse, a pessoa vai, vou sair da igreja, mas tu tá maduro para sair? Eu já fiz isso no passado. Achei que estava pronto, saí, quebrei tudo, né? Me quebrei tudo. Saí, fez, batendo porta, tudo. Depois tive que ir lá me arrastando, lambendo, me humilhando de montão para abrir a porta de novo. Pela porta dos fundos ainda. Verdade. Então não tá maduro, não tem meta. Então saiba esperar o tempo do Senhor. Mas se ofereça. Seja pronto. Seja pronto, eis-me aqui, Senhor. Capacite-me, me prepara. O Senhor sabe como é que é. Eu não vou dizer como é que tem que ser. Imagina dizer, ó Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, isso e comigo. Não. Eis-me aqui. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração? Conhece, então, conhece, né? Então eis-me aqui, Senhor. Como eu disse, fui lá, eu queria servir, quer servir, então tá. Fui lá pra dentro, aí, oh, meu amigo. Aí eu fui ver como é que a cobra fumava de ditado, né? Aham. Então, assim também, quer servir ao Senhor? Ah, eu quero, bonito, lá, vai louvar, oh, glória, aleluia, Isso aí para que está servindo o Senhor. Misericórdia, misericórdia. Tá se enganando a si mesmo. Não sejamos desses. Não sejamos desses. Mas tenha coragem de pedir para Deus. Eu vou servir o Senhor quando eu me liberar de todos os pecados. Nunca vai servir também. Se tu vai esperar, se agora então eu vou ser uma pessoa inteiramente santa, pura, perfeita, agora sim, Senhor, olha aqui. Ele vai dizer, não. Isso não existe. Não existe. Né? Eu que preparo. Eu que sei todas as coisas. Não venha com esse teu entendimento da tua cabeça aí. Porque esses homens que seguem a lei, olha o que fizeram com o sábado. E até hoje estão fazendo isso. Ele teve que dizer, a lei foi feita para o homem. E não o homem para a lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Eles inverteram. E assim são as leis hoje. As leis é para ajudar as pessoas. Mas hoje está sendo para punir as pessoas. Para complicar a vida das pessoas. Para dificultar. Para atormentar as pessoas. Tu enxerga, por exemplo, os guardas, tu já fica, meu Deus. Outro dia um amigo aí precisou da polícia, chamou, quase foi multado. Pensou que ia chegar lá, em vez de ser socorrido, nunca mais. Louco, vou me virar com as forças que eu tenho. Se eu for levar prejuízo, ficar bem quieto. Mexer com esses homens aí, tá louco? Vieram pra cima de mim como se eu fosse um bandido. Entendeu como é que é? Então não dá. Não te meta. Não te meta para com Deus também. Não se meta. Vai se meter, se entrega. Tem as condições. Tem as condições. Ele diz lá como é que tem que ser. É assim. Não tem outro jeito. Não tem. É do jeito dele. Por isso a oração é bem clara, né? Que ele ensinou. Ensina-nos a tudo pedir. Mestre, o João Batista ele ensina seus discípulos a orar e a jejuar e tudo. E nós, o senhor não ensina nada. A gente passa vergonha, não sabe nem orar. Tá bem. Então, quando vocês orarem, digam assim. Digam assim. Reconheça a autoridade de Deus. E diga, seja feita a tua vontade, e não a minha. Agora as pessoas fazem o quê? Senhor, faça a minha vontade. Cuide do meu filho, cuide do meu marido, me dá uma esposa, me dá um esposo, muda ela, converta ele, faz isso, faz aquilo, me dá bênção, quero aquilo, me dá saúde. Ressuscita o fulano, sara ele, cura o outro. Que tal? Aprende a dar ordem para Deus, os cristãos de hoje. Ei, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu.
Assim como é feito no céu, faça-se aqui na terra. Olha aí, ó, o reino dos céus aqui na terra. Obediência a ele. Santificado seja teu nome. Teu nome é acima de todo nome. Santificado. Faça a tua vontade, teu querer. É. Uhum. Tá vendo? E pedir para ele. Pedir para ele, não pedir, Senhor, me dá força para me lutar, conseguir o meu pão. Né? A sabedoria, a astúcia para enganar os outros. Para ganhar dinheiro de montão. Aham. Me mostra onde é que estão os tesouros escondidos. Para me lá cavar sem trabalhar muito. Achar logo. Abençoa esse jogo que eu fiz aqui. Eu? Os homens cheios de vontade própria. Cheios de vontade própria, quer servir a Deus, não serve. Ah, mas não serve. Não serve mesmo. Se não morrer para ti, meu amigo, para tua vontade. Eu vejo umas pessoas estão meio frustradas comigo, bastante. Mas não tem como não estar. Não tem como não estar frustradas, porque são cheios de vontade própria. Meu, só escutando as conversas. É incrível, viu? A gente vê a pessoa tá bem vestida assim, mas ela fica nua quando começa a conversar. Nua, a nudez dela. Porque tá escrito, pela boca sai o que está no coração. A pessoa revela em poucas palavras quem é ela. Ela nem se dá conta. Nem se dá conta que ela já falou tudo que ela é. Já disse tudo. O coração dela é um livro aberto. Livro aberto. Imagina, se um pecador, pela graça de Deus, consegue saber e ver isso, imagina o Senhor Deus. Por isso a pessoa não cresce. Por isso que ela não cresce espiritualmente. A alma não cresce. Porque o coração dela é duro, cheio de vontade própria. E não quer morrer. Qualquer uma situação que ocorra para ela reconhecer, eu digo sempre, perde chances maravilhosas. Oportunidade grande que o seu Deus oferece, ela não percebe que ela está olhando para o outro lado. Ela está olhando só para ela, para a vontade dela. E o seu Deus com a bênção ali, ó. Ah, se ele olhar para cá. Se ele não olhar para as pantominas do diabo que está fazendo barulho lá e fazendo, não sei o que, chamando e gritando, ele olha para lá. Se ouvisse a minha voz, que sussurro no ouvido dele, se ele voltasse, ele ia ver o que eu tenho para ele. Mas ele não volta. Assim está cheio de gente. Misericórdia. E estão ouvindo e vão ouvir ainda muito tempo, mas olha, tem pouco jeito de mudança. Poucos sinais de que vai haver uma conversão. Misericórdia. Eu tinha vontade de citar os nomes aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano, assim, assim, assim. Mas são capazes de ficar brabo ainda. Não vão entender, porque tá. Eu entendo, sabe o que acontece? Se o Espírito Santo não revelar, não adianta. Eles vão se embarbecer comigo. Estou dizendo que eu, como eu já disse, se eu fosse fazer a Santa Ceia, eu vou chamar as pessoas que eu vejo pela direção do Senhor que estão aptas a tomar a Santa Ceia. Aí acabou. Acabou. Então, deixa assim. Deixa assim, misericórdia. Porque todos se acham. Se acham. Está escrito lá. Está escrito lá em Jeremias, se não me falha a memória, 59. Eu é que sei. Eu é que sei. Ele diz, que juízo tenho a vosso respeito. Eu é que sei quem sois, em outras palavras. Eu que conheço vocês em profundidade. Então não vão atrás de juízo dos outros, nem de vosso mesmo. Ele disse, se me permitisse, eu faria o julgamento e mostraria para vocês aqui, ó. Tá vendo quem tu é? Tem coragem de te encarar? Certamente não. Vão se zangar com Deus. Vão ficar indignados com Deus. Por mostrar a própria foto deles. É como aquela história, a pessoa vai no médico. E o médico fala lá que ele está com isso. Ele vem para beça com o médico. Vai ser curado, sabe quando? Nunca. Misericórdia, gente. Amém? Ficamos por aqui. Parece que já venceu o nosso tempo aqui na noite de hoje. Fiquemos por aqui, amém? Glória a Deus. Boa reflexão a todos. Espero que tenha incomodado com muitos aí. O objetivo é esse mesmo.
é questionar, é polemizar, para que ninguém durma o sono da perdição. Como está escrito também em Provérbios, que a falsa sensação de bem-estar é o que leva os nécios a se perderem. Então, não se acomode, mas peça para o Senhor: o que falta para mim, Deus? E eu estou disposto. Mas o Senhor vai te permitir isso se tiver mesmo, senão não vai. Poderá vir até o espírito engano para te iludir mais uma vez. Misericórdia. A vida com Deus é muito séria, com certeza, mas é muito simples. É muito simples. E Ele é bondoso. Ele diz lá que com os pequenos, fracos, humildes, Ele é muito bondoso. Bondoso, bondoso, extremamente misericordioso. Como nós já falamos dos extremos, né? Mas com astuto, diz lá que Ele é muito astuto. E parece que é o Salmo 118. Com aquele metido, ou 18, às vezes faz confusão, é o Salmo 18 ou 118. Mas com aquele que é metido astuto, quer ser esperto, ele diz lá que ele apanha eles na própria esperteza. Ele faz a armadilha para ele mesmo cair nela. Misericórdia. Né? Bom, mas, como eu disse, espero que o Senhor Deus tenha falado aos vossos corações. E que essa palavra tenha sido edificante. E que você tenha ficado até triste. O apóstolo Paulo diz que a correção do Senhor nos deixa triste no primeiro momento. Porque a gente fica com raiva da gente mesmo. Fica revoltado com a gente mesmo. Puxa vida. Mas depois vem a alegria. Depois vem a alegria. E a pessoa que se embrabece com o pregador, se embrabece com Deus, essa aí não tem conserto. Essa aí acabou. Essa aí, como está escrito, é uma morta que anda como se fosse uma viva. Mas já morreu. Misericórdia. Bem? Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A cada dia o Senhor renova as nossas forças. E o Senhor nos concede, sim, esta vida com abundância. É o reino dos céus que o Senhor implantou aqui na terra. É a sua presença que o Senhor disse desde muito cedo, pela boca do profeta Isaías, pelo profeta Isaías, sim, que diz lá que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no final do mesmo Evangelho, 28, o Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu Deus, o profeta anunciou que o Senhor seria o Emanuel, o Deus que andaria conosco. Então o Senhor está. E a forma de agradecer nós já trabalhamos aqui, que é também sendo um presente, uma presença para o necessitado, para o fraco, para o explorado. Sermos a presença para Ele, em Teu nome, no Teu poder, na Tua graça. Sim, ó Deus. Sim, meu Senhor. E que seja grande o Seu nome, e glorificado o Seu nome. Em cada uma dessas vidas que tem te escutado, Senhor, e tem se colocado então nessa noite, ó Deus, tem orado em pensamento, em espírito, e que essa oração tenha sido agradável, ó Pai. Que o desejo desse coração, meu Deus, se confirme nos céus. A decisão que essa pessoa tomou nessa noite seja confirmada nos céus, Pai. Como o Senhor disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Que assim se faça. Para a grande glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele o domínio, o poder, a honra e a majestade para sempre. Um abraço. Fiquemos na paz e no amor de Cristo. Até sexta-feira, nos permitindo, Senhor.